Eu vou pedir um dos discípulos dele para vir orar para ele aqui. Eu vou chamar o irmão Zezinho aqui para orar pelo pastor Valério. Venha. Sem timidez, sem vergonha, que não precisa se envergonhar. Amém, Senhor. Pode estender a sua mão aqui, que Deus vai abrir o pastor. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor seja sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. E a gente vai receber mais do Senhor nesse momento. Amém? Você possa preencher o seu coração com isso. O Senhor se alegra de ver os filhos deles vindo prestar culto de adoração a Ele. Amém? E Ele tem algo para nos dar em troca para nós nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou deixar o tema mais para o final, para criar um pouquinho de suspense no tema que a gente vai trazer para nós nesta noite. Amém? Mas a gente pode abrir a nossa Bíblia lá no livro de Reis, 1 Reis. 1 Reis, capítulo é o 22, e o versículo é o 34. 1 Reis 22, é o último capítulo, o versículo é o 34. Todos encontraram? Amém? Amém. Se não encontrou, fala assim: pastor, espera aí um pouquinho, porque eu ainda não achei. Eu estou procurando. Amém? E eu aguardo, porque é importante que você veja esse texto comigo. Amém? Então, um homem entesou o arco e, atirando acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. E então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler mais uma vez. Então um homem entesou o arco e, atirando acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Glória a Deus. Senhor Deus, nós oramos agora por essa tua palavra. Nós pedimos, Pai, que essa tua palavra faça morada em nossos corações nesta noite. Que o Senhor possa trazer tudo aquilo, Pai, que o Senhor deseja que os nossos corações venham receber. Usa, Pai, a boca do mensageiro, Pai. Usa, Senhor, o intelecto de quem traz a tua palavra. Que não seja, Senhor, o pregador a falar, mas que seja o Senhor a falar com nós nessa noite, Pai. Traz o teu parte do teu entendimento para os nossos corações nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu não vou ler o texto todo, um pouco longo, eu vou contar a história. Amém? E essa história se dá lá em 2 Reis, no capítulo 22, que é o último capítulo do livro de Reis, o primeiro livro de Reis. E ela se dá numa situação em que o rei Josafá, que era o rei de Judá, das duas tribos que dividiram o reino de Israel, quem lembra? Os reinos foram divididos em dois reinados, amém? O reinado de Israel e o reinado de Judá, amém? E o rei de Judá naquela época era Josafá.
outro rei era o rei Acabe, aquele mesmo rei da Jezebel. Amém? Então, ele não era um rei, né? Assim, segundo o coração de Deus. Não era um homem, né, que praticava as coisas que Deus queria. Mas ele teve autoridade de rei na época dele. Amém? E o que aconteceu? Aconteceu que Josafá veio visitar o rei de Israel. E aí, o rei de Israel falou assim: olha, lá em Gileade, essa terra, ela é nossa. E ela hoje, ela está de posse dos sírios. Amém? Ela está de posse dos sírios. E não é justo que a gente deixe essa terra com eles. Nós precisamos reaver nossa terra. Isso já havia muito tempo que não havia guerra entre o povo de Israel e os assírios. Tinha mais de 3 anos que não havia conflito entre eles. Mas eles já haviam perdido essas terras, essa porção, há um tempo atrás. E o rei de Israel queria, né? Acabe queria retomar essa terra. Aí o que ele faz? Ele chama Josafá, que já estava visitando ele, e fala assim: ó, eu quero subir a peleja contra os sírios para reaver essas terras. Você vai comigo? Aí o rei de Josafá fala assim: sim, o meu povo será o seu povo, e os meus cavalos serão os seus cavalos. Mas, queria perguntar uma coisa: era melhor a gente o senhor chamar os profetas aí, para dizer, né, para consultar a Deus, se isso realmente procede, se isso, né, vai dar certo, tal. E aí o que acontece? Josafá fala: não, eu vou chamar então os profetas. Então Acabe vai e chama os 400 profetas dele. E aí pergunta para os 400 profetas: eu posso subir a peleja contra os assírios? Eu quero perguntar a vocês, que vocês consultem a Deus. E aí eles falaram, né, para o rei, né, porque eles eram tudo bajuladores, né, do rei. Aquele mesmos, né, 400 lá de Jezabel, daquele problema lá para trás. Então eles falaram assim: não, o Senhor fala que o Senhor pode subir a peleja, que o Senhor vai ser vitorioso. Pode subir a peleja que o Senhor vai ser vitorioso. Né? Aí Josafá, que era o rei de Judá, que as tribos eram menores, eram só 2, falou assim: não, mas ele não botou muita fé, né? Naqueles 400 profetas. Por quê? Não eram profetas realmente de Deus, né? Só intitularizados, né? Intitulado lá, profeta. Mas aí Josafá fala para ele: não tem outro profeta, não tem um homem de Deus aí? Aí o rei Acabe fala assim: tem, mas ele, toda vez que profetiza, ele só profetiza contra mim. Ele nunca fala nada de bom para mim. Tudo que ele fala é só contra mim. Aí o rei Josafá fala assim: não fala isso não. Chama ele lá. Quem é? Ele falou: é Micaías. Aí ele chamou o profeta. Mandou um mensageiro chamar o profeta. O profeta veio. E ele estava preso. Micaías estava preso já por conta dessas profecias que ele fazia contra ele. Ele não achava muito bom, botar ele na cadeia, né? Aí tirou ele da cadeia, mandou um mensageiro, e o mensageiro falou assim: olha, é o seguinte, o rei está chamando você para você fazer uma consulta a Deus, consultar a Deus, perguntar para ele. Agora tem um porém: os profetas, os 400, eles são como se fosse um só. Eles estão falando a mesma coisa, que o rei pode ir para a peleja e tal, e você. Dá a chance de você ver lá o que você vai falar, né? Olha aí o que você vai falar. O mensageiro está falando, alertando o profeta. Aí o profeta falou assim: o que Deus me disser, eu vou falar. Aí lá vai Micaías, né? Micaías vai. Aí chega lá de frente a Josafá e a Acabe. Aí Acabe pergunta para ele: profeta Micaías, eu devo subir a peleja contra os assírios? Aí ele diz: pode ir, pode vir, Deus é contigo.
deu assim uma ironizada, né, na situação, né? Ironizou, né? Falou assim, né, tal. Aí o rei desconfiou e falou assim: ô Micaías, eu falo para você falar a verdade. Fale a verdade. Fale a verdade. Aí Micaías falou assim: a palavra, o Senhor está me dizendo que o Senhor vai, mas não vai voltar. E que eu vejo o povo de Israel espalhado pelo meio da peleja, como se fossem ovelhas sem pastor, sem liderança. Ovelha sem pastor, amados, na palavra de Deus, na Bíblia, é um povo sem liderança, um povo sem perdido, sabe? Igreja tem que ter pastor, igreja tem que ter liderança, tem que ter pessoas que cuidem, no caso aqui, das almas de cada um de vocês. Você sabia que nós temos uma responsabilidade com cada vida de vocês? Nós temos a responsabilidade, porque Deus vai cobrar de mim a vida de cada um de vocês. Naquele grande dia, Ele vai perguntar: cadê o Douglas? Pastor, Ele vai perguntar. A liderança tem uma grande responsabilidade. E quando a liderança é perdida, as ovelhas ficam tudo perdidas. Tudo perdido. Mas o que aconteceu foi que Micaías falou isso para ele. Aí o rei Acabe falou assim: eu não falei para você, Josafá, que ele só fala coisa ruim de mim? Que ele não fala uma coisa boa? Aí Acabe falou assim: não, pai, calma aí. Você resolve. Amém. Aí Acabe resolveu ir à peleja. Porque assim, naquela época, vocês lembram do rei Davi? Todas as batalhas que tinha, o rei Davi ia. Ele lutava junto com os seus guerreiros, junto com os seus soldados. Ele não ficava em casa. A única vez que ele ficou em casa, deu ruim. Como diz o carioca, né, irmão? Deu ruim. A única vez que ele ficou em casa, porque os próprios soldados falaram assim: a gente não pode perder a luz de Israel. Fica em casa, rei, a gente vai resolver o problema. Pode deixar que nas guerras a gente vai resolver. Foi a vez que ele não foi que deu um problema lá com eles. Mas naquela época, os reis, eles iam à peleja, porque os soldados, eles se guiavam e se fortaleciam na presença do rei. Se o rei estivesse ali lutando com eles, amém? Glória a Deus. Então o rei Acabe, ele pensou assim: bom, tem esse negócio contra mim aí, os outros estão falando que eu vou me dar bem, mas tem um que está falando que eu vou me dar mal. Aí o que ele pensou? Ele falou assim: eu vou me disfarçar. Aí ele pegou e se vestiu, sabe de quê? Ele tirou as vestes reais dele, né? Porque geralmente eles iam a cavalo, com as vestes reais, iam lutar, mas tinham umas vestes diferenciadas, né? E falou para Josafá: você vai com as suas vestes aí reais, mas eu vou de soldado. Aí ele pegou e botou uma roupa de soldado, né? Uma armadura, tal, né? Toda a armadura, e ficou dentro de uma carroça. Uma carroça, né? E tinha um cocheiro. E a carroça ia para lá, para cá, na guerra, e ele comandando aquela coisa, né? Ele ali na carroça e o cocheiro ali comandando ali. Mas os soldados sabiam que ele era o rei, né? Mas ele estava disfarçado de quê? De soldado. Não estava com as vestes dele, porque ele pensou: eu vou me disfarçar aqui no meio dessa brincadeira aqui no meio dos outros soldados. E aí aconteceu o quê? Aconteceu que quando aquilo que nós lemos aqui no 34, né? Aqui acontecendo, aquele monte de gente e tal, aquela briga lá embaixo, aquela coisa toda. Aí um homem assírio, foi assim que a gente leu a palavra? Um homem fez o quê? O que ele fez? Ele pegou o arco e entesou. O que é entesou? Puxou, né? Esticou o arco, né? Porque é dar flexibilidade no arco.
ele entesou o arco, apontou para o alto e atirou no meio lá da guerra do povo para lá embaixo. Né? Ele não mirou em ninguém, ele simplesmente lançou aquela flecha. Né? E como eu falei para vocês, o rei estava disfarçado de soldado, né? Com aquela armadura, né? Com escudo, com tudo e tal. E tinha umas ataduras que eles atavam a parte de trás da armadura com a parte da frente da armadura. Tinha umas fivelas, né? Que amarrava assim, ficava preso aqui e do outro lado também. Agora eu pergunto para vocês, aonde foi que essa flecha pegou? No rei. Na junta da armadura. Na brecha. No meio daquele povo tudinho. Caiu em cima do rei. Na brecha. E feriu ele. E ele foi ferido e ficou sangrando. E naquele mesmo momento, ele pediu para o cocheiro tirar a carroça e não, tira para lá e eu vou ficar. E ficou. A palavra diz que ele ficou. Os outros soldados ficavam segurando ele de pé, porque senão perdia a moral, né? O exército perdia a moral. Eles tinham que ficar ali. Mas a palavra diz que ele ficou sangrando, sangrando e sangrou até a morte. Amém? Glória a Deus. Vocês acreditam que existe um acaso? Tem coisa de acaso? Ele jogou a flecha, por acaso a flecha caiu lá no meio daquele povo tudo. Aquela flecha era a flecha de Deus, que já estava destinada para ele. E nada que ele pudesse fazer podia evitar que ele saísse daquela guerra. Amém? Glória a Deus. Para dar um pouco mais de fechamento nessa história, que você vai entender logo, a gente vai emendando um pouquinho, e você vai entender. Quando eu era criança, eu escutei uma história, uma piada, uma anedota, não sei como se chama, mas que era assim: existia um homem muito rico, mas também muito avarento. Sabe o que é a pessoa avarenta? Aquela pessoa que tem muito, mas não gasta nada, fica ali se resguardando, se segurando, né? Às vezes anda até rasgado, anda todo, né? Não compra uma roupa, não compra um sapato, não gasta coisa, mas tem muito dinheiro guardado. Então existia um homem que era desse jeito. A Bíblia não, tá? A história. Então, esse homem era muito rico, né? Tinha as coisas e tal. E aí teve um dia, ele teve um sonho. Um sonho que no outro dia, meio-dia, a morte ia buscar ele. Ele sonhou que a morte, amanhã, meio-dia, eu vou vir te buscar. Aí ele acordou de madrugada, assustado com aquele sonho, desesperado com aquele sonho, e o sonho foi muito real, um sonho assim que chamou muita atenção dele, e ele ficou preocupado com aquilo, e pensando: meu Deus, eu tenho tantos recursos, tanta coisa, eu não gastei nada, eu não usei nada desse dinheiro, e o que eu vou fazer? E eu não posso morrer não, e papapá, e ficou naquela preocupação toda. Aí quando foi de manhã, ele falou: não, tem que fazer alguma coisa, Aí ele pegou e vou fazer uma coisa. Ele pegou, raspou a cabeça todinha, pegou a navalha, raspou a cabeça e ficou careca. Careca. Aí pegou umas roupas, trocou as roupas dele, botou umas roupas de mendigo mesmo, botou um canequinho e foi lá para a porta da mansão dele, que era uma mansão gigante, né? Aí ficou para a porta da mansão como se tivesse pedido esmola, né? Ali na porta ali, né? Aí deu meio-dia. Deu meio-dia, ele escutou o portão da casa abrindo. Aí ele, meu Jesus. Aí ele ficou preocupado e tal. Aí era a morte entrou na casa. Aí vasculhou a casa todinha caçando. Procurou e tudo. Tinha muitos cômodos, muitos quartos. Era uma mansão muito grande, aqueles mausoléus grandão. Quarto, sala, não sei o que. E ela andou por todo que foi canto, olhou por tudo que foi lugar. Aí demorou um pouco, não achou ele, aí voltou de novo. Aí a porta abriu de novo. E ele estava bem na porta, né? Ali, né? Com canequinha ali, aí ele pensou: eita,
É a morte. Eu enganei ela, ó. Ela passou aqui direto, não achou o homem. Eu estava aqui, ele não me falou nada comigo. Então, ó, me dei bem. Aí a morte olhou para lá. Mas que coisa! Vim buscar esse homem hoje, meio-dia, tudo certo, vim de longe. Aí eu, como que pode um negócio desse? Eu tenho que, não posso. Eu não vou perder esse dia, nem não vou tomar prejuízo, não. Eu vou levar esse careca mesmo. Aí pegou ele, levou. Amém? Glória a Deus. Amados, não adianta se esconder não da morte. Ela vai vir uma hora para cada um de nós. Amém? Não adianta se esconder não. E nem tentar enganar a morte. Porque ela vem. Amém? Agora tem uma diferença dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles não enganam a morte, não. Sabe o que eles fazem? Eles vencem a morte. Os filhos de Deus vencem a morte. Amém? Glória a Deus. Você crê assim? Amém. Glória a Deus. Então, lá no texto de Lucas, você pode abrir Lucas 12, do 15 ao 21. Diz assim, todos acharam? Amém? Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, ó, Jesus contando uma parábola, amém? Jesus contando uma parábola, diz assim, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Ó a avareza aí de novo, ó a avarenta aí de novo. Jesus falando, né? E guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Amém? Amém. E propôs uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Olha, é arrogante ainda, que farei? Produzi demais, meu celeiro tão pequeno, eu produzi demais esse ano, né? Ele está dizendo isso assim, ainda está, né? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Amém? Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para que será? Amém? Glória a Deus. Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Amém? E na parte A aqui do versículo aqui do 22, diz assim, e disse aos discípulos, Jesus dizendo, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida. Jesus está dizendo, não estejais apreensivos pela vossa vida, porque Jesus é a vida. Jesus é a vida em nós. Amém? Livro de João, capítulo 11, diz assim, ó, aquele que morre, aquele que crê em mim e morre, certamente viverá. E aquele que vive, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus é vida. Jesus é vida. Jesus é vida. Amém? Então, quando nós temos a certeza de quem é Jesus em nós, de
quem é o Deus que nós servimos, o Deus que nós lutamos por Ele, nós não precisamos ficar enganando a morte. Nós não precisamos ficar fazendo firula aí para poder burlar as coisas. Nós temos a certeza que nós temos a salvação em Jesus Cristo. E o melhor, qualquer coisa que tiver aqui na terra, Deus é contigo para te favorecer. Ele é contigo para te favorecer em todos os tempos, em todo o tempo. Deus é contigo. Ele está dizendo hoje, não se preocupe. Mesmo que, se você, essa passagem de Lucas, de João 11, se dá, sabe quando? Se dá lá na situação de Lázaro. Quando Lázaro morreu, Marta veio correndo, depois que Jesus, depois de 4 dias, chega até a cidade onde Lázaro morava, que era próximo ali de Jerusalém. Quando ele chega próximo à cidade, Marta vem correndo e se encontra com Jesus e fala assim: se o Senhor tivesse chegado antes, ele não tinha morrido. E Jesus fala para ele: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Jesus está falando para Marta isso. Aí ela não entende, ela fala assim: eu sei, Senhor, que quando vier os outros tempos e e não sei o que, ele está falando, Jesus está falando: ei, é para você que está vivo e é para quem morreu. Se está em mim, se crê em mim, você tem vida. Aleluia. Você nunca vai se perder, você nunca vai morrer. Jesus está dizendo isso. E nós temos que ter essa convicção. Nós temos que ter essa convicção. Amém? Amém. Glória a Deus. Lá em Atos, capítulo... Atos dos Apóstolos. O último capítulo também. Só que eu quero voltar... Deixa eu ver se eu volto um pouquinho. No 20... Quantos capítulos tem o livro de Atos? 28. Ô, povo afinado. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu só volto no 27. Porque... Eu vou ler o 27, o capítulo 27, a partir do versículo 21, tá bom? O capítulo 27, do 21, amém? 21, diz assim, ó: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho com ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente um navio. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Amém? Glória a Deus. Amados, essa situação se dá nos últimos capítulos do livro de Atos. E Paulo, a gente lê todas as cartas paulinas. Paulo, o maior missionário que já existiu, o maior pessoa que abriu igrejas. Nós estamos nessa luta aí para fazer uma edificação da igreja ali, amém? Paulo abriu igrejas no tempo dele, quando não tinha celular, amados. Abriu igrejas no tempo que não tinha carro. Abriu igrejas no tempo que não tinha avião. Abriu igrejas que não tinha transporte nenhum. Ou era cavalo ou carroça. Eram os mais rápidos. Mas ele abriu muita igreja, ele navegava o mundo antigo, que a gente chama, porque nessa época a Europa,
a Sul América aqui, a parte aqui, americana, ainda não tinha sido descoberta, amém? Então só tinha a Europa, aquela parte lá. E ele andou por todo aquele mar Mediterrâneo, fazendo a volta, e implantando igrejas, e mandando cartas. Você lê cartas para Coríntios, você lê cartas, ele mandando para Roma, ele lê cartas, tudo é mandando para as igrejas. As igrejas que ele ia abrindo, ele ia alimentando com cartas, amém? Então nós vemos Paulo fazendo isso. Um homem segundo o coração de Deus, que a gente tem que respeitar dessa forma. E nessa situação, o que acontece? São os últimos capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Então Paulo, ele já fez a missão dele, ele já abriu as igrejas, ele já fez muita coisa. Só que ele teve um problema lá com uns fariseus judeus. E eles queriam executar Paulo. E acabou que ele foi, assim, entre aspas, condenado. Só que ele, por ser um cidadão romano, ele tinha o direito de pedir para ser julgado em Roma, por César. Porque ele era cidadão romano. Amém? Então ele tinha o direito de pedir isso. Então o que ele faz? Ele apela para César. E só que aí ele estava em Corinto, lá embaixo, no Mediterrâneo, ele teve que vir navegando de Creta, fazendo várias baldeações para poder ir para Roma, para poder ser julgado lá. Amém? E aí, ele, no navio, quando ele pega o navio, ele já ficou sabendo por Deus que aquele navio ia naufragar. E ele já falou para as pessoas lá, que foi o que a gente leu aqui. Né? Falou, olha, é bom a gente esperar um pouco, porque o mar não está para peixe. Não vai ser muito boa essa viagem. Muitos ventos, muitas tempestades. Como eles não estavam vendo nada, o tempo estava bom, eles falaram, não, vamos viajar. Vamos costeando aqui o mar, aqui, ó, pela beirada, vai dar tudo certo. Pegaram o barco e com Paulo, só que nesse barco tinha muitos prisioneiros, não era só Paulo. Paulo estava sendo escoltado para ir para Roma. Mas haviam também muitos outros prisioneiros junto com esse barco, dentro desse barco. E eles seguiram a viagem. Só que aí começou a tempestade. E eles começaram a se desesperar. E foram mais de 14 dias sem ver a luz do sol. Tempestade, chuva, batendo no navio. Tem um relato aqui. Se vocês forem um pouquinho curiosos, vocês vão ler o capítulo 27. Lê o 27 que vocês vão ver a agonia todinha do povo lá. Desesperado lá porque a aflição era muito grande. A ponto de eles tirarem os mastros do navio e jogar fora, para não ficar abalando muito o navio. A ponto deles também jogarem todo o material, toda a mercadoria que tinha dentro do barco, trigo, muita comida, muita coisa, eles jogaram fora. Eles jogaram fora para poder tirar o peso do barco. Mas mesmo assim, a situação estava muito difícil. E aí o que aconteceu? Chegou o ponto que eles estavam desesperados e pensavam, a gente vai morrer mesmo. Não vai ter jeito. A tempestade não passa, o barco já está ficando todo, né, cheio de buraco, cheio de não sei o quê. Aí Paulo conta essa história aqui para eles. Conta isso aqui para eles. Ó, um anjo me apareceu essa noite e disse o quê? Quem se lembra? Quem se lembra? Um anjo me apareceu e disse que ninguém que está nessa embarcação vai perecer, a não ser o navio. O navio vai, fora assim de base, né, pastorzão? Porque se o navio vai perecer e o povo vai perecer, como é que é isso? Como que, não é muito coerente, né? É uma coisa assim mesmo, mas as coisas de Deus, a gente só tem que obedecer. Só obedecer, amado. Só obedecer. E aí Paulo tem essa revelação do anjo, ele toma essa palavra, claro, era um homem de Deus, confiante em Deus como ele, nem não tinha muito. Aí o que acontece? Vai a tempestade aumentando, e Paulo fala, olha, vamos comer o que a gente tem aqui, vocês precisam estar fortalecidos, porque na hora que o barco parar, a gente vai ter que cair no mar e procurar salvação. E aí Paulo fala isso e eles ceiam, olha que interessante, eles ceiam o pão, tinha pão e eles cearam o pão. Paulo dá graças, olha, Paulo dá graças e parte o pão.
já era uma primícia, né, pastor? Da ceia em comunhão. Olha que coisa linda. Mesmo ali, prisioneiros, soldados, os marinheiros, né? Eram 250 pessoas. Pois se vocês tiverem curiosidade, 270 e alguma coisa. Então você dá uma lidinha aí na palavra, você vai ver. E o que aconteceu? Eles foram parar na ilha de Malta. Era uma ilha que havia um povo bárbaro. Não era um povo cristão, era um povo bárbaro. E esse barco, quando chegou lá, meio escuro ainda, de madrugada ainda, tal, e as ondas açoitando esse barco, eles botaram umas âncoras lá para segurar o barco. Aí, até botaram um bote salva-vida para descer. O Paulo, se descer, vai morrer. Não desce, fica no barco. Aí eles tiveram medo, né? Aí cortaram as cordas do barquinho e deixaram o barquinho ir. E o outro barco grande foi começando a se desmanchar todo. Aí chegou a hora, Paulo falou, agora é o momento. Amanheceu e eles viram que tinha uma ilha, que era essa ilha de Malta. Aí deram a ordem, né? Ó, quem souber nadar pode pular na água e nadando. Quem não souber, vai pegando os pedaços de tábua do barco que está sobrando, o que tiver de coisa que tem no barco aí solta aí, você pula na água, agarra nisso e vai embora. E todos os 200 e poucos, que eu não sei o certo, se salvaram. 76? 276 almas. Não se perdeu nenhum. Amém? Pela palavra de Paulo. Só que aconteceu uma coisa interessante. Eles chegaram na ilha e chovendo. Não parava de chover. Chovendo. Aí eles tudo molhado com frio. Que aquelas regiões lá são frias. Molhado com frio. Aí aquele povo bárbaro, a palavra diz que eles tiveram misericórdia deles. Tiveram compaixão deles. Pegaram e fizeram uma fogueira grande. Uma fogueirona, e eles ficaram tudo em volta ali, se aquecendo e tal. Aí Paulo foi lá e pegou um feixe de lenha. Pegou um feixe de lenha e foi lá e foi jogar no fogo. Quando ele foi jogar a lenha no fogo, tinha uma cobra no meio do feixe de lenha. Aí a cobra, com medo do fogo, correu, pá, pegou aqui na mão de Paulo, ó, grudou de um jeito que ficou pendurada. E levantou assim, ela ficou pendurada com as presas na mão de Paulo. Aí o que Paulo fez? Quem sabe da história? Foi. Daqui a pouco. Paulo pegou e balançou a cobra no fogo. E ela caiu no fogo lá. Só que todo mundo viu, amados. Todo mundo viu. Aí o povo bárbaro daquela região falou assim, eita, esse homem realmente é um condenado. Porque ele já escapou do naufrágio. Aí chega aqui e a justiça não deixa nem viver. Vai morrer daqui a pouco. Porque eles conheciam aquela cobra. Eles conheciam aquela serpente. Eles eram da região. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas cada cobra peçonhenta, ela tem um tipo de veneno e um tipo de ação. Né? Esses dias eles matou uma cobra aqui embaixo, aqui enorme. Jararaca. Então cada uma tem um tipo de ação. E essa cobra, a ação dela era inchar e logo em seguida depois a pessoa morria. Né? Aí os barcos ficaram assim, eita, esse homem é um coitado mesmo. Salvou do navio e vai morrer aqui picado da cobra. Aí eles ficaram olhando para Paulo. E Paulo, bem tranquilo. Aí eles viram que Paulo nem começou a inchar e nem morreu. Aí eles já mudaram de ideia. Já que eles falaram de Paulo, esse homem é um Deus. Amém? Esse homem é um Deus. Né? Porque eles tinham certeza que ele ia morrer. E através daquilo ali, Paulo começou a curar pessoas. Curar pessoas ali naquela ilha. Curou um enfermo que estava o pai do dono lá da ilha, né? Que era o chefe da ilha. Fez muitos milagres naquele lugar. Amados, por que, queria perguntar para vocês, por que Paulo ficou tão tranquilo? Ele tinha certeza, né, irmão? Ele tinha certeza de quem era Deus com ele. E que Deus tinha falado, ó, é necessário que você vá ser julgado em Roma.
Acabou, amados. Deus deu uma palavra para você. Se Deus deu uma palavra para você, ei, toda a sua casa vai servir ao Senhor. Acabou, querido. Acabou. Não tem negócio de morte. Você vai viver. Você vai ver tudo isso porque Jesus é vida. Então Paulo tinha certeza. Ele recebeu a palavra lá quando ele estava no navio. Falou, é necessário que você vá em Roma ser julgado. E esses todos que estão com você, nenhum vai se perder. Ele ficou preocupado com cobra? Cobra mordeu ele? Serpente mordeu? Se ele fosse um incrédulo igual a muitos de nós aqui, né? Todos nós, vamos dizer logo todos nós aqui. Mordeu, eu falei, vou morrer. Vou correr para o hospital. Não vou esperar igual o Paulo, não. Eu vou direto para o agarrão. Vou atrás do sorofítico. Antiofítico, né? Por quê? Às vezes nossa fé não alcança isso aí. Mas Paulo tinha certeza, ele nem estava aí preocupado, porque ele tinha a vida de Cristo nele. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler só lá o último trecho de João, para nós encerrar. João, capítulo 11. João, capítulo 11. 25, diz assim: Jesus disse-lhes, eu sou a ressurreição. De novo, repete comigo. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você tem essa certeza? Amém, aleluias. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amém? Você crê nisso, amado? Você crê nisso? Sabe que eu vou sintetizar o que Jesus está dizendo. A morte pode chegar para você amanhã cedo. Para cada um de nós. É verdade ou não? Sim. É um fato, porque nós estamos vivos, né? Sim. Se nós estamos vivos, ninguém sabe o que pode acontecer. A nossa senha pode ser chamada. Amém? Mas ele está dizendo que mesmo que você morra, se você crer nele, você sairá da morte para a vida. Amém? Agora, se caso você não morra e Jesus voltar, você nem vai conhecer a morte. Nem vai conhecer a morte, amado. Você já vai subir nos ares, para se encontrar com ele no céu, junto com os anjos, que ele vai vir dessa forma. E é dessa forma que Jesus falou, e é dessa forma que eu acredito, porque está no capítulo 1 de Atos, ele diz que vai nos encontrar nos céus, da mesma forma como ele foi, é a forma que ele vai voltar. E ele nos prometeu, e ele prometeu para Paulo, e Paulo seguiu a palavra, e nós devemos acreditar em tudo que Deus fala. Ele deixou a palavra para nós. E ele falou no capítulo 1 de Atos que vai voltar a nos encontrar nos céus, nos ares. Amém? Jesus é vida. Jesus é vida. Amém? Glória a Deus. Creia nisso. Amém? Alguém aqui nessa noite nunca fez a sua confissão, não fez a sua confissão de fé ainda? Porque Jesus, ele está nessa noite aqui querendo te trazer vida.